Uma coisa que eu aprendi com o Cleitinho e com os irmãos dele, principalmente o Gleidson. Um dia eu estava conversando com o Gleidson. Eu falei assim, Gleidson, como é que foi essa história de você virar prefeito de Divinópolis? Ele falou assim, eu já sabia disso há 5 anos antes. Eu falei, mas como sabia? Eu falei, eu sabia. Eu tinha essa mensagem comigo que eu ia ser prefeito, não era ambição, eu sabia. Né? E a partir do momento que as pessoas entendem de que precisa ter uma visão técnica administrativa e de que quem manda na cidade são os vereadores, as cidades se desenvolveriam melhor. Eu costumo andar nas cidades pequenas e eu estava conversando agora há pouco com vocês sobre a minha visão de cidade pequena, cidade grande e tal. A gente usa os maus exemplos para não fazer igual, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo, a gente vê político trata com todo mundo, promete coisa que não tem capacidade, que sabe que não vai cumprir. Então essas são práticas que eu evito de fazer, né? Eu jamais vou entrar dentro da propriedade, dentro da casa de uma pessoa e falar, vou te fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, sendo que eu sei que não vou ser capaz de fazer. Então, é o que eu sempre falo em política, né? O lugar que eu fui... não pode fazer. Na verdade, com certeza. Mas fazer. assim, que infelizmente foi muito usual isso, né? Mas vem mudando, graças a Deus, né? Mas um ponto que é importante, né? É sempre o lugar que eu vou, eu quero voltar. Hoje você está com 35 anos e você entrou na política para concorrer com que idade? Foi com 7 anos, 8 anos agora. 29? Não, quer ver? 27. Com 27 anos, isso. Você decidiu concorrer. Por quê? Como é que foi isso? Então, né, na verdade, né, como eu me formei, eu fui para São José, né, para na época tentar trabalhar lá, na época até montei uma empresa. Aí fui descobrindo que aquilo não era o que eu gostava de fazer, né? E disso voltei para Santana, resolvi voltar para Santana, né? Aí na época eu mexia com gado, né? Já comecei a trabalhar com gado e surgiu a oportunidade, fui convidado para o prefeito que foi eleito, assumir o cargo de secretário de Agricultura do município. Aí eu tive essa experiência, durante 3 anos eu fui secretário de Agricultura. Isso você né? tinha 24 anos por aí. Isso, aí assim consegui fazer um trabalho razoavelmente que eu entendo que seja bom, né? Porque posteriormente isso eu fui eleito vereador, né? Então eu consegui trazer uns projetos de interesse do município na época, como distribuição de calcário, o município dava um apoio para o produtor rural. Na época, uns projetos de piscicultura. Você fez o seu nome, né? Então. Fiz uns projetos... Vamos mexer numa parte que é o seguinte. Você se formou com 24 anos? Que foi engenharia da computação? Isso. Com 24 anos? Isso. Então você foi um aluno dedicado desde sempre, é isso? Sim, sempre. Na verdade, assim... Será que a Chiquinha vai confirmar que você tirava nota boa? Tirava nota boa, Chiquinha? Tirava, né? Então você sempre foi esse Mário Dimos que eu costumo brincar nas lives, que você é como é que se fala? É um gentleman, alguma coisa parecida, né? Um lord. Quem dera. Não, mas a tua educação ela é fora da média. Né? Que bom, né? Acho que mérito seu, ó. Eu educar bem o filho. né? Mérito da Chiquinha e do Mário. Então, o que acontece? Você se formou com 24 anos, quer dizer, você seguiu os anos todos, você nunca repetiu o ano, nada? Na verdade, assim, quando eu formei em Lafayette, né? E como eu trabalhava no restaurante de dia e estudava à noite. E nesse meio tempo, né, eu peguei uma dependência, né? Aí eu não tinha tempo de fazer essa dependência pelo fato de trabalhar. Aí a faculdade na época era 4 anos. Aí eu fiquei um período além para fazer 4 anos e meio. 4 anos e meio. Mas eu tô falando né? assim, antes, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, reprovou uma vez? Nunca. Não. Sempre fui segundo a Chiquinha, nota boa. Não é isso, Chiquinha? E também, né, vamos te falar... Ele nunca deu trabalho assim, de nota, essas coisas, estudo, nada? Uma faculdade de engenharia também, vou te falar, não pesado. Nossa, cálculo. Engenharia, cálculo, ainda mais naquela época, né? Física, nossa, programação, né, que é todo aquele princípio de computação, né? Então, realmente, ainda tinha questão que trabalhava de dia, né? Então... Você trabalhava de dia no restaurante? Aí que horário até que hora? Então, na verdade, eu trabalhava de 8 às 5 e uma folga no meio da semana. Eu tinha uma folga só na quarta. E você estudava que horas, então? Pois é. À noite, chegava da faculdade, ia tendo final de semana, que não tinha aula, né?
Aí foi levando dessa forma, mas foi bem custoso. Foram 5 anos de muita luta. Você Porque... formou em Lafayette, engenharia de Isso. computação. Aí depois você foi para São José de cara ou não? Fiquei um tempo em Barbacena. Eu trabalhei numa empresa de um amigo, mas foi pouco tempo, uns 6 meses, que também enchia com a parte de assistência técnica de computador. Aí fiquei um tempo, aí não deu muito certo, aí fui para São José. Aí São José dos Campos? São José dos Campos. São Paulo. Isso. E por que você foi para São José dos Campos? Porque tinha um amigo que já trabalhava lá, um amigo de infância, e surgiu uma oportunidade de abrir um negócio, né? Então, assim, foi uma experiência, né? Aí a gente foi lá, a gente abriu um negócio, mas não foi dando certo o negócio, fui meio que querendo meio que endividar, eu falei, não, vou parar por aqui, porque... Aí já entra uma parte administrativa que o engenheiro falei, sabe fazer muito bem, né? já não é meu ramo, não. Eu voltei aqui para Santana, na época meu avô, que era falecido, pedi ele um dinheiro emprestado a juros. Ele era vivo na época. Falei, eu preciso de tanto, não, nem deixa eu entender, seu avô que é falecido hoje era vivo. Era vivo na época, né? Aí eu pedi ele um dinheiro emprestado para poder fechar essa empresa e, né, e voltar com o nome limpo, né? Falei, vou começar do zero novamente. Aí fiz isso. Aí na época que comecei a mexer com gado, surgiu essa oportunidade aí de... Na época entrou um novo prefeito no município, eu fui convidado para ser secretário de Agricultura e nisso eu fui concatenando. Por que ele te convidou? Porque na verdade, assim, a gente já não? tinha uma certa... A família, assim, meu pai foi vereador por 3 mandatos, então eu já mexia meio que indiretamente com as políticas, né? A gente já tinha... E na época a gente montamos uma comissão de um partido, a gente já vinha meio mexendo por fora, né? E já gostava da política, enfim, já era a questão também de uma tradição, né? E a gente surgiu a oportunidade. E ele, assim, pelo convívio que eu tinha com ele também, ele percebeu que, de alguma forma, eu poderia contribuir para a administração dele também, entendeu? Aí eu me convidei. Até, assim, foi uma grande experiência que eu tive. Você ficou 3 anos. Fiquei 3 anos. Trabalhando lá. E o gosto pela política, porque a política, você não projeta entrar nela, né? Você é levado a ela. Né? Tem os que são levados pelo caminho do mal e tem os que são levados pelo caminho do bem. Né? E quando que você teve esse, digamos, chamado para a política? Na verdade, assim, como secretário, né, eu tive a oportunidade de trazer alguns projetos de interesse da população. Né? Eu tinha aquela visão que aqueles projetos trariam melhorias na vida, principalmente da área rural, né? Que eu era secretário de Agricultura, eu olhava mais para a questão rural, né? E posteriormente, esses 3 anos, eu consegui trazer alguns projetos bons aí para o município. E a partir disso, teve uma nova eleição, um novo pleito. Eu falei, vou tentar pleitear o cargo de vereador. Mas alguém te estimulou e falou assim, olha, eu acho que você tem jeito ou não? Como é que Na foi? verdade, assim, foi meio que natural, sabe? Aí eu queria dar continuidade naqueles projetos que a gente já tinha começado a implementar, tinha novas ideias, né? E também tinha aquela vontade de conhecer a política em si, né? Porque a gente, no estando dentro da política, você não consegue conhecer a fundo, né? Como que funciona. Então, sempre tive aquela curiosidade, né? Sempre gostei de política. Aí resolvi, pleiteei aí, na época o cargo de vereador, consegui ser eleito, né? De acordo com o trabalho que eu vinha fazendo, a população gostou e eu consegui me eleger, né? Aí foi a primeira experiência política, que foi esse mandato aí, que eu estou no 2º mandato hoje, né? Mas isso há 7 anos atrás. Isso, aí eu tive a primeira oportunidade, foi aonde que eu comecei a entender o que é a política, né? Então, às vezes muita gente é eleita e já chega aquele querendo mudar o mundo, né? Eu falei, não, eu primeiro tenho que conhecer onde que eu tô, o que eu tô fazendo, para eu poder planejar algo para eu conseguir fazer alguma coisa, né? Porque na época a gente não tinha assim tanta rede social, tanta mídia, tanta divulgação igual tem hoje, né? Então foi esse primeiro mandato de conhecer, de entender a política em si, né? Eu acho que é interessante a gente puxar um assunto que a gente estava conversando agora há pouco, que é a instrução, né? Então, a partir do momento que você fez engenharia, né? E engenharia é um terreno em que te ensina muito como administrar as coisas, né? Porque para você fazer um projeto, você tem que fazer cálculos e administrar é cálculo, né? Com certeza. Por mais que alguém fale, não, administrar é porque eu sou bom para mandar, porque não é.
administrar e fazer conta. Isso. Porque sem a conta certa, que foi a história da empresa que você teve lá fora, Isso. sem a conta certa a empresa não vai virar. Não. Né? Então, acho que a partir do momento em que você fez engenharia e que no vídeo anterior que a gente gravou, né, aí você falou assim, mas não, depois eu vi que não era o que eu queria e tal. Mas, na verdade, uma coisa que eu aprendi com o Cleitinho e com os irmãos dele, principalmente o Gleidson, um dia eu estava conversando com o Gleidson, e eu falei assim, Gleidson, como é que foi essa história de você virar prefeito de Divinópolis? Ele falou assim, eu já sabia disso há 5 anos antes. Eu falei, mas como sabia? Eu falei, eu sabia. Eu tinha essa mensagem comigo que eu ia ser prefeito, não era ambição, eu sabia. Né? E eu acho que isto são coisas que são levadas. Né? Então o Cleitinho se destacou e que foi fazendo caminho. Esta foi a fórmula dele. A sua, de repente, você fez engenharia, que te ensina a administrar muito bem. Com certeza. Né? Junto à questão do teu jeito de ser, né? A tua formação, o teu passado político, teu pai foi político. Eu acho que vai juntando isso tudo e forma um ambiente perfeito. E aí entra o ponto que as pessoas precisam entender, que para ser político não é saber lidar com o povo, não, porque isso é ser malandro, né? Você saber lidar com o povo para agradar aqui, para ali, para conseguir voto. Não, ser político é ser administrador, desde o vereador até o prefeito. Eu costumo dizer que vereador manda mais do que prefeito, e isso é uma verdade pura. A Câmara de Vereadores manda mais na cidade do que um prefeito. O prefeito só executa, quem manda são os vereadores. E é interessante as pessoas saberem disso, porque muita gente não sabe disso. Sim. Né? As pessoas não sabem disso. Então, se uma cidade tem uma Câmara de Vereadores bem escolhida, eu falar que deveria ser técnica, eu vou estar sonhando, porque formar uma Câmara toda técnica é muito difícil nos tempos atuais. Mas a Câmara precisa ter uma visão técnica. Né? E a partir do momento que as pessoas entendem de que precisa ter uma visão técnica administrativa e de que quem manda na cidade são os vereadores, as cidades se desenvolveriam melhor. Eu costumo andar nas cidades pequenas e, né, eu estava conversando agora há pouco com vocês sobre a minha visão de cidade pequena, cidade grande e tal, e eu fico muito triste porque em cidade pequena a prefeitura faz as obras públicas, como eu vou dizer, não posso falar que é porcamente, mas sendo que é porcamente, né? Mas faz como se fosse vou fazer aquilo ali para eles ali, entendeu? Faz mal feito de qualquer jeito. Tem planejamento, né? Sem um planejamento, sem uma estética, né? Porque é o patrão que está ali, que é o povo, né? Que vai usar aquilo certeza. Ali. Né? E acaba que o próprio povo é responsável por essa visão e por esse acontecimento. Sim. Né? Então, vendo você, e eu já te acompanho há algum tempo, né? A gente já lida há algum tempo, e lida porque você é muito educado, porque lidar comigo é meio difícil. Nada, que isso. Né? A gente tem um bom convívio, porque eu sou meio direto no ponto, então... E normalmente a pessoa que é direto no ponto, que é meu caso, às vezes as pessoas se sentem ofendidas, né? E pessoas como você que são equilibradas, que conversam e tal, dá mais fácil de conviver. E eu acho que isso na política é muito interessante. A pessoa que sabe manusear, lidar sem manipular e sem usar. Né? Sim. Porque a maioria dos políticos, infelizmente, usa. Né? Eles querem ser aquele prefeito, aquele vereador, aquele governador, aquele deputado, por poder. Isso. Né? Com certeza. Não é por doação, porque política é doação. A partir do momento que você entra na política, você está se doando. Né? Com certeza, né? E assim, até uma visão que eu tenho bastante, às vezes a gente entra, quando eu entrei na política, a gente fica meio perdido, mas acho que o primeiro ponto é você entender que você está ali para servir, que você está ali para servir. Então, às vezes muitas vezes a gente usa os maus exemplos para não fazer igual, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo, a gente vê político, trata com todo mundo, promete coisa que não tem capacidade, que sabe que não vai cumprir. Então essas são práticas que eu evito de fazer, né? Eu jamais vou entrar dentro da propriedade, dentro da casa de uma pessoa e falar, vou te fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, sendo que eu sei que não vou ser capaz de fazer. Então, é o que eu sempre falo em política, né? O lugar que eu fui... não pode fazer. Na verdade, com certeza. Mas assim, que infelizmente foi muito usual isso, né? Mas vem mudando, graças a Deus, né? Mas um ponto que é importante, né? É sempre o lugar que eu vou, eu quero voltar. Que seja, se eu fui
daqui 1 ano, daqui 2 anos, ou na próxima uma eleição, entendeu? De voltar e trazer resultado, né? Porque a partir do momento que você tenta a reeleição, você tem que mostrar um certo resultado, né? E os 4 primeiros anos que eu estive como vereador foi realmente um aprendizado, assim, e tentar colocar em prática coisas que eu havia observado que a nossa Câmara era deficiente. Então, no primeiro mandato, o que eu observei? A nossa Câmara, a Câmara Municipal de Santana do Garanhuns, não tinha transparência, não tinha comunicação com a população, era um ambiente fechado, era uma mesa retangular, que era uma conversa, com né? 9 pessoas sentadas e debatia sim, não, sim, não, sim, não. E aquilo eu fiquei guardado. Eu falei, gente, não pode ser assim, uma Câmara Municipal não pode ser dessa forma. Aí eu pensava, como eu vou mudar isso? Eu falei, ó, só posso mudar se eu conseguir me reeleger e me pleitear o cargo de presidente da Câmara. Eu, estando na presidência da Câmara, eu vou ter um certo poder maior de modificar essas questões. E assim foi feito, né? Eu fiquei o mandato anterior, né? Me candidatei novamente e fui reeleito, né? Já estava com aquilo com a cabeça. Se eu for reeleito, igual você falou do Cleison, né? Eu sabia que eu iria ser prefeito, mas eu também sabia que eu iria ser presidente da Câmara. Eu falei, eu tenho que tentar mudar essa situação. Aí, graças a Deus, né? Os vereadores foram eleitos, concordaram, né? Eu fui presidente da Câmara e pude implementar aquelas questões que eu observava que eram falhas, né? Então, eu consegui fazer... a gente não fala eu consegui, né? A gente, na época, no caso, essa legislatura conseguiu fazer, porque em política a gente não consegue fazer nada sozinho, principalmente numa Câmara Municipal. Então, se a gente fez essas mudanças, a gente teve apoio de todos os vereadores que estão ali neste mandato, né? Então... eu assumi na presidência da Câmara. Na época, o primeiro ponto que eu fiz, né, é tentar fazer com que que a Câmara estivesse mais próxima da população. Então, as primeiras coisas que a gente fez, a gente reformulou o site da Câmara, a gente criou um canal de ouvidoria para a população fazer denúncia, para a população fazer sugestão. Nós criamos chama Informativo Câmara, que é um jornal impresso, porque nem todo mundo tem acesso à rede social. Esse jornal é entregue nas casas uma vez no ano, que mostra tudo que foi feito durante aquele ano na legislatura, né? Consegui também passar, acho que foi o mais difícil, mas o mais importante, passar a gravar as reuniões, porque na época porque na época a gente não tinha um espaço. A nossa Câmara era uma sala onde chegava 5 pessoas e já não cabia mais ninguém. E aí mostra a desvalorização da instituição. Isso, com certeza. Então, né? quer dizer, qualquer coisa, só ir lá assinar o papel e fazer. Aí sim, a gente conseguiu, né, fazer. Primeiro a gente passou a gravar e disponibilizar pelo fato de a gente não ter equipamento próprio e não ter um local adequado, né? Aí depois, posteriormente, isso foi durante uns 6 meses, depois a gente passou a gravar ao vivo. A fazer ao vivo é que a gente adquiriu todos os equipamentos para fazer transmissão, enfim. Essas transmissão das reuniões, a gente conseguiu também reformular o regimento interno da Câmara. No regimento interno tudo que pode ser feito, tudo que deve ser feito, as atribuições que a Câmara Municipal tem. Então a gente reformulou o nosso regimento interno. Aí nisso a gente conseguiu fazer com que as reuniões fossem mais dinâmicas, mais interativas com a população, a gente poder trazer a população, debater com a população, a gente poder discutir de assuntos entre nós, vereadores. Inclusive, a nosso regimento interno era de 1983, ela é mais antigo que a nossa própria Constituição. A gente reformulou o regimento interno, reformulou a lei orgânica municipal, que é a lei maior do município, né, onde a gente conseguiu fazer com que as instituições funcionassem de forma melhor, né, para atender a população. E outro ponto também que a gente conseguiu fazer é a construção do plenário da Câmara, porque, como eu disse, a nossa Câmara ela não tinha espaço para receber a população, né, era até um descaso, né? E a gente, era um projeto antigo, esse projeto dessa obra da Câmara estava lá há mais de 20 anos, o pessoal falava, ninguém consegue fazer essa obra, ninguém consegue fazer essa obra, e eu ficava aqui, por que não consegue? Aí eu falei, não, então eu tenho que ver o porquê.
Aí, graças a Deus, né, com muita luta, com muito trabalho, a gente conseguiu executar a obra, né? Hoje a Câmara tem um espaço aí que a gente consegue receber a população, a gente consegue dialogar com a população diretamente, assim, quer dizer, a população está presente. Hoje aí, a gente criou também as redes sociais da Câmara Municipal, que não tinha. Então, hoje, a população, através das redes sociais, acompanha as reuniões, sabe tudo que está acontecendo. Que eu sempre digo lá nas reuniões, né? A população hoje tem a condição de tirar suas próprias conclusões, né? Ela é transmitida pelo YouTube? Pelo YouTube. E lá está habilitado comentários? As pessoas podem comentar? Eu não sei agora se... Mas estava, quando você foi presidente, estava habilitado? Estava. Agora eu não sei, porque já vai para 2 anos, né? Eu não sei se Tá. tá. Tá, vamos lá. Aí então você se formou e foi trabalhar como secretário, depois fez um primeiro mandato, segundo mandato. Sim. Né? Então, neste segundo mandato, que existem situações em que a população até tem participado, Sim. né? Mas eu sempre te cobrei de você fazer live, Pois né? Mostrar as pessoas e tal. E sempre quando eu te falo assim, não, mas tem a live da Câmara, as pessoas assistem e tal. E eu sempre te falo, não, Mário Dima, você tem que ir lá fazer o seu comentário, a sua visão. O Mário chegou aí? Chegou. Ô Mário, vem cá. Vem cá, senta aqui. Não tem problema não, eu acho que a Chiquinha vai dar uma bronca, não sei se você chegar sujo aqui, né? Sentar no sofá.